Meu nome é Maria Vitória e irei fazer o trabalho solicitado pela professora Casey Ellen, da disciplina de português, falando sobre literatura brasileira. 1º de maio, Dia da Literatura Brasileira, foi escolhido para celebrar a literatura nacional, porque nessa data comemora-se também o aniversário do escritor José de Alencar. É dia, portanto, de enaltecer a obra desse autor e também de empreender ações que possam incentivar a leitura de obras nacionais, pois o Brasil possui grandes títulos e autores como Senhora, de José de Alencar, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, entre outros. O Dia da Literatura Brasileira foi criado em homenagem ao escritor José de Alencar, que nasceu em 1º de maio de 1829, em Messejana, no estado do Ceará. Além de escritor, ele era advogado, jornalista, político, era filiado ao Partido Conservador e foi deputado-geral pelo Ceará, além de ministro da Justiça de 1868 a 1870. O primeiro romance, 5 Minutos, foi publicado em 1856. No entanto, suas obras mais conhecidas e populares são O Guarani, que foi publicado em 1857, Luciola, que foi publicado em 1862, Iracema, que foi publicado em 1865, e Senhora, que foi publicado em 1875. É o principal e o mais versátil romancista do romantismo brasileiro, com romances indianistas, urbanos, regionalistas e históricos. Também escreveu para o teatro com peças relevantes como O Demônio Familiar, que foi publicado em 1857, e As Asas de um Anjo, que foi publicado em 1860. Em suas obras, além de seguir as características de estética romântica, ousava criar personagens femininas, fortes e independentes, como Aurélia Camargo, de Senhora, e Iracema, de romance homônimo. Não podemos deixar de mencionar também outro personagem de situação de inferioridade social, Pedro, da peça O Demônio Familiar, um jovem escravo que sai do seu lugar de oprimido para exercer o poder de manipulação familiar de seus donos. José de Alencar, escritor que serviu de inspiração ao jovem Machado de Assis, que hoje é considerado o maior ou um dos maiores escritores brasileiros. Ele morreu em 12 de dezembro de 1877. No Rio de Janeiro, vítima de tuberculose, doença que tirou a vida de alguns autores românticos. Comemorando o Dia da Literatura Brasileira. No Dia da Literatura Brasileira é comemorado o aniversário do escritor José de Alencar, assim uma data para que bibliotecas, escolas, editoras e órgãos públicos e outras instituições que divulgam a literatura nacional possam realizar eventos que discutam ou coloquem em foco as obras de José de Alencar. É, portanto, um dia de incentivo à leitura das obras desse autor. No entanto, ainda que seja uma data que homenageia José de Alencar, é também e principalmente uma data que presta homenagem à leitura brasileira como um todo. É um momento de refletir sobre a história da literatura brasileira, sua evolução e divulgar seus autores clássicos, além de incentivar a leitura de obras de escritores e escritoras contemporâneos. Olá, me chamo Michele, sou do 9º ano B da Escola Francisco de Assis e vim apresentar um trabalho de língua portuguesa sobre o Dia da Literatura Brasileira. O Dia da Literatura Brasileira se comemora no dia 1º de maio.
O Dia da Literatura Brasileira foi o dia escolhido para celebrar a literatura nacional, porque nessa data comemora-se também o aniversário do escritor José de Alencar. É dia, portanto, de enaltecer a obra desse autor e também de empreender ações que possam incentivar a leitura de obras nacionais, pois o Brasil possui grandes títulos e autores, como Senhora de José de Alencar, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector e entre tantos outros. O Dia da Literatura Brasileira foi criado em homenagem ao escritor José de Alencar, que nasceu em 1º de maio de 1829 em Messejana, no estado do Ceará. Além de escritor, ele era advogado, jornalista e político. Era filiado ao Partido Conservador e foi deputado-geral pelo Ceará, além de ministro da Justiça, de 1868 a 1870. Seu primeiro romance, 5 Minutos, foi publicado em 1856. No entanto, suas obras mais conhecidas e populares são O Guarani, O Luciola, Iracema e Senhora. É o principal e mais versátil romancista do romantismo brasileiro, com romances indianistas, urbanos, regionalistas e históricos. Também escreveu para o teatro como peças relevantes, como O Demônio Familiar e As Casas de um Anjo. Em suas obras, além de seguir as características da estética romântica, ousava criar personagens femininas fortes e independentes, como Aurélia Camargo, de Senhora, e Iracema, de romance homônimo. Não podemos deixar de mencionar também outros personagens em situação de inferioridade social. Pedro, da peça O Demônio Familiar, um jovem escravo que sai do seu lugar de oprimido para exercer poder de manipulação na família de seus donos. José de Alencar, escritor que serviu de inspiração ao jovem Machado de Assis, que hoje é considerado o maior ou um dos maiores escritores brasileiros, morreu em 12 de setembro de 1877, no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose, doença que tirou a vida de alguns autores românticos. O que realmente se comemora no Dia da Literatura Brasileira? No Dia da Literatura Brasileira é comemorado o aniversário do escritor José de Alencar. Assim, é uma data para que bibliotecas, escolas, editoras, órgãos públicos e outras instituições que 1 de maio, Dia da Literatura Brasileira. Foi o dia escolhido para celebrar a literatura nacional, porque nessa data comemora-se também o aniversário do escritor José de Alencar. É dia, portanto, de enaltecer a obra desse autor e também de empreender ações que possam incentivar a leitura de obras nacionais, pois o Brasil possui grandes títulos e autores, como Senhora, de José de Alencar, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, entre tantos outros. O Dia da Literatura Brasileira foi criado em homenagem ao escritor José de Alencar, que nasceu em 1 de maio de 1829, em Messejana, no estado do Ceará. Além de escritor, ele era advogado, jornalista e político. Era filiado ao Partido Conservador e foi deputado-geral pelo Ceará, além de ministro da Justiça de 1868 a 1870. Seu primeiro romance, 5 Minutos, foi publicado em 1856. No entanto, suas obras mais conhecidas e populares são O Guarani, de 1857, Luciola, de 1862, Iracema, de 1865 e Senhora, de 1875. É o principal e mais versátil romancista do romantismo brasileiro, com romances indianistas, urbanos, regionalistas e históricos. Também escreveu para o teatro, com peças relevantes como O Demônio Familiar, de 1857, e Asas de um Anjo, de 1860. Em suas obras, além de seguir as características da estética romântica, ousava criar personagens femininas fortes e independentes, como Aurélia Camargo, de Senhora, e Iracema,
de romance homônimo. Não podemos deixar de mencionar também outros personagens em situação de inferioridade social. Pedro, da peça O Demônio Familiar, um jovem escravo que saiu de seu lugar de oprimido para exercer poder de manipulação na família de seus donos. José de Alencar, escritor que serviu de inspiração ao jovem Machado de Assis, que hoje é considerado o maior ou um dos maiores escritores brasileiros. Morreu em 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose, doença que tirou a vida de alguns autores românticos. No Dia da Literatura Brasileira é comemorado o aniversário do escritor José de Alencar. Assim, é uma data para que bibliotecas, escolas, editoras, órgãos públicos e outras instituições que divulgam a literatura nacional possam realizar eventos que discutam ou coloquem em foco as obras de José de Alencar. É, portanto, um dia de incentivo à leitura das obras desse autor. No entanto, ainda que seja uma data que homenageie José Alencar, é também e principalmente uma data que presta homenagem à literatura brasileira como um todo. É um momento de refletir sobre a história da literatura brasileira, sua evolução e divulgar seus autores clássicos, além de incentivar a leitura de obras de escritores e escritoras contemporâneos. Literatura brasileira. A literatura brasileira, em seu início, surgiu em concluência com as manifestações literárias trazidas de Portugal. Isso porque os escritores e artistas da época ou eram portugueses de berço ou brasileiros que tinham formação acadêmica em Portugal. As primeiras formações literárias em solo lusitano começaram por volta dos séculos XII e XVI, entre a Baixa Idade Média e o Renascimento. Com a vinda dos colonizadores ao Brasil, seus ideais aqui também chegaram. Sempre que falamos em literatura, nos deparamos com as expressões estilos de época ou estilos literários. Esses marcam a forma como cada movimento se inicia, muitas vezes por conta de um grande fato histórico ou de uma grande obra revolucionária. A literatura pode ser dividida em dois períodos, colonial e nacional. A colonial é chamada assim porque foi composta por um grupo de pessoas que buscavam copiar os estilos, padrões e tendências de Portugal. Já a nacional é formada por escritores que foram criando estilos com características próprias, muitas vezes refletindo os sentimentos dos acontecimentos da época. Índice. Quinhentismo começou no século XVI. Barroco, século XVII. Arcadismo ou neoclassicismo, século XVIII. Romantismo, século XIX. Realismo, naturalismo, segunda metade do século XIX. Parnasianismo, final do século XIX, início do século XX. Pré-modernismo, de 1902 até 1922. Modernismo, de 1922 até 1930. Pós-modernismo, dos anos 50 até hoje. Me chamo Mirelle Dias, aluna da Escola Francisco de Assis Pereira, sobre a orientação da professora Joelma na matéria de língua portuguesa. Vou falar do dia 1º de maio, Dia da Literatura Brasileira, pois, nessa data, em 1829, nasceu o escritor José de Alencar, autor de inúmeras obras que se tornaram clássicas da literatura nacional, como o Guarani, Luciola e Senhora. Por uma extensa e rica diversidade de escolas literárias, marcando cada período social e intelectual da história do Brasil. Entre as vanguardas e escolas literárias mais significativas para a literatura brasileira está o quinhentismo, barroco, neoclassicismo, romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e o neorrealismo. O papel da literatura hoje é o mesmo papel que a literatura sempre teve, que é o de ser literatura. Por mais que os livros e narrativas nos ajudem a ser seres humanos mais empáticos,
mais conscientes e especialmente que a literatura nos ajude a pensar a realidade. Eu sou o aluno Luan Pedro, da Escola do Francisco de Assis Pereira, e venho falar um pouco sobre a literatura brasileira. A literatura brasileira, considerando seu desenvolvimento baseada na língua portuguesa, faz parte do aspecto cultural lusófono, sendo um desdobramento da literatura em língua portuguesa. Faz parte também da literatura latino-americana, a única em língua portuguesa. Ela surgiu a partir da atividade literária incentivada pelos jesuítas, após o descobrimento do Brasil durante o século XVI.